sou Maíra Poubel, professora de História. E a gente vai ver agora aqui, no explicador virtual, sobre o governo do Collor. Depois de quase 30 anos, temos eleições diretas. O que acontece? A gente teve, durante a época da ditadura militar, você tem um período em que o povo não ia às urnas para votar. As votações eram de forma indireta. E aí, no ano de 89, as eleições presidenciais do Brasil foram marcadas pela frustração do governo Sarney, que entra pegando um Brasil caótico, situação brasileira econômica muito ruim, e as expectativas de finalmente ocorrerem eleições diretas, depois de anos sem espaço para a prática democrática. Então, depois de muito tempo de interrupção desse processo eleitoral democrático, ou seja, de você não ter votação direta, de o povo, cada cidadão sair da sua casa e ir lá para votar em quem quer para presidente, volta às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. Lembrando que José Sarney entra porque Tancredo Neves, que tinha sido eleito, morreu antes da posse. Então você tem na disputa Lula e Collor. São os que estão, na verdade, tiveram vários candidatos. Foi uma eleição com muitos candidatos à presidência, mas a principal polarização foi de um lado Lula, do outro Collor. Os brasileiros puderam votar e escolher entre os 22 candidatos. 22 candidatos, gente, é coisa pra caramba. O segundo turno das eleições polarizou o confronto entre Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, do Partido dos Trabalhadores, o PT, e Fernando Collor, do PRN, o Partido Republicano Nacional. De um lado, você tem o Collor, que recebe apoio das forças conservadoras de direita, então ele entra defendendo o poder conservador de direita, que congregava desde os interesses mais retógricos, ou seja, desde aquelas coisas mais conservadoras, mais tradicionais, como o grande latifúndio, até interesse dos grandes industriais e banqueiros. Então, ele está defendendo isso. Do outro lado, você tem quem? Você tem o Lula. O Lula é representante das forças políticas de esquerda, recebendo o apoio do movimento popular e dos sindicatos. Ele defende um programa de mudança na estrutura socioeconômica do país, implantar um modelo socialista. Então, nesse momento, o Lula entra com uma proposta revolucionária, uma proposta muito diferente do que estava acontecendo até então. Lembrando que a gente tinha há pouco tempo saído de uma ditadura militar. Então, o Lula assustava. O Lula, apesar de estar mais próximo, afastado das questões conservadoras, ele também assustava uma grande parte da população, que via no Collor alguém que tivesse mais capacidade de poder, projetar o país. Lembrando que o Luiz Inácio da Silva, o Lula, ele era ex-sindicalista, então tinha contra ele algumas coisas assim, ele é analfabeto, não saberia muito bem como comandar um país. O Collor passava mais a imagem de um político moderno, então saíam nas revistas ele andando de jet ski, ele era moderno, ele era alguém que poderia, ele era uma figura bonita, isso também foi explorado durante as campanhas presidenciais. Essa campanha eleitoral de 89 é uma campanha eleitoral que ficou muito forte, ficou muito marcada exatamente por essa polaridade, por essa disputa. O discurso do Collor era de modernização e a sua própria imagem validava essa imagem da renovação. O Collor era jovem, bonito e prometia acabar com os chamados marajás. Porque vou acabar com os marajás. Quem eram os marajás? Que eram os funcionários públicos com altos salários, que ele falava que só onerava a administração pública. Era aquela figura de um funcionalismo público velho, acomodado, que na verdade só trazia mais oneração para o governo. Além disso, ele tem, a gente vê nessa disputa algumas ideias sobre o candidato adversário, o Lula, e o cenário político nacional, que no provável governo Lula conseguiu amedrontar a população. Então, várias notícias, algumas que depois foram provadas que eram falsas, foram plantadas nessa questão de desestabilizar e desacreditar a imagem do Lula como político. Ele tinha o Collor um estilo personalista e exibicionista.
O Collor de Mello conseguiu ainda apresentar-se como um candidato das camadas populares mais pobres, que em sua campanha foram denominados de descamisados. Então, assim, a população, né, a classe mais alta, já estava do Collor. O Lula seria o candidato da população mais pobre. Só que o Collor também conseguiu pegar uma parte dessa população mais pobre com um plano de governo dele voltado para os descamisados, que seria essa população mais pobre. A vitória do Collor. O Collor vence as eleições com 35 milhões de votos. O Lula obteve cerca de 30 milhões de votos. Então você vê que foi uma disputa acirrada. Aqui tem algumas imagens, por exemplo, essa daqui, a batalha final para mudar o Brasil. O que pode ocorrer no país com Lula ou com Collor. E aí você já vê até as setas. Isso é importante identificar, que algumas questões pedem. Aqui no Brasil, os setores de esquerda são identificados com vermelho e as forças de direita com azul. Então o Collor seria o combate aos privilégios na máquina do governo, tentativa de abrir a economia, promessa de privatizar estatais e aumentar o bolo para dividir a renda. Já o Lula, a crença no papel do governo para melhorar a vida dos pobres, confiança na ação das empresas estatais, fé no calote da dívida externa, reforma agrária a partir de 500 hectares. Essa proposta aqui do Lula, você vai vendo que o Lula vai voltar para tentar se eleger em outras eleições. No início era uma proposta muito radical, que dificilmente ganharia a aceitação de todos. O Lula só consegue se eleger quando esse discurso daqui dele fica menos radical. Quando ele começa a fazer uma proposta menos, vamos dizer, alternativa, né? Muita gente depois, quando o Lula consegue chegar à presidência, fala, mas ele defendia isso. As ideias dele radicais são principalmente dessa eleição aqui. E que se ele continuasse sempre defendendo, provavelmente ele nunca teria conseguido se eleger. Então aqui você vê, na campanha presidencial da época, isso é o debate político, né? Você tem o Collor e o Lula. Esse debate político, às vezes sai até em vestibular perguntando, porque teve até hoje falando que foi manipulado, que cortaram fala do Lula, que valorizaram a fala do Collor, mas enfim, isso é fácil de achar vídeos, se você tiver curiosidade na internet, facilmente é disponibilizado esse debate entre o Collor e o Lula na eleição do segundo turno, e aí vem aqui, ó, capa da Veja, Collor, o caçador de marajás, e o Lula, sem medo de ser feliz. Essa questão do medo que tinham de um ex-metalúrgico assumir a presidência. Mas o Collor ganha. Quando o Collor ganha, como medida econômica, as suas primeiras medidas são o quê? Anunciar um pacote de modernização administrativa e vitalização da economia, que seria chamado Plano Collor 1. O que está estabelecendo esse plano? Volta do cruzeiro como moeda, congelamento de preços e salários, bloqueios de conta corrente e poupanças no prazo de 18 meses. Presta atenção, bloqueio, tá? De conta corrente e poupança, e demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos. Esse plano tinha como objetivo conter a inflação e cortar gastos necessários do governo. Porém, essas medidas não tiveram sucesso, causando profunda recessão, desemprego e insatisfação popular. Então você imagina, bloqueio de conta corrente, congelamento dos salários, aquilo dali foi começando a causar tanto a população quanto os empresários ficaram descontentes. E o pior, o que ele pretendia fazer com isso, ele não teve sucesso. Trabalhadores e empresários foram surpreendidos com confisco em suas contas bancárias. O governo chegou a bloquear em moeda nacional o equivalente a 80 bilhões de dólares. Então tinham pessoas com aquele dinheiro na conta e que foi bloqueado, não poderia fazer uso. Aquilo causou um medo, causou um sentimento de total instabilidade, tanto entre os trabalhadores como também nos empresários. O Collor também deu início à privatização das estatais, então empresas que eram do Estado começaram a ser vendidas, e redução das tarifas alfandegárias.
Tarifa alfandegária é o quê? Quando entra um produto, por exemplo, um produto que é feito nos Estados Unidos, para ele entrar aqui no Brasil, ele tem que pagar algumas tarifas alfandegárias, o que deixa o produto mais caro. Ele reduz essas tarifas e aí esses produtos começam a chegar no mercado brasileiro a um preço mais baixo. Com produtos importados a preços menores, a indústria nacional percebeu a necessidade de se modernizar e correr atrás do prejuízo. Então isso, de certa forma, faz com que a indústria nacional também corra, também tente correr atrás. 6 meses após o primeiro pacote econômico, Collor lança um segundo plano, o Collor 2, que também previa a diminuição da inflação e outros cortes orçamentários. Mas novamente não obteve êxito e só fez aumentar o descontentamento da população. Então a economia, você vê que eles estão tentando fazer planos, estão tentando de alguma forma melhorar a economia, mas não está dando certo. E o Collor, quando bloqueia as contas, congela salários, aquilo vai causando um descontentamento assim muito grande. E aí, juntando a tudo isso, vem as denúncias de corrupção. Várias denúncias de corrupção na administração Collor, envolvendo ministros, amigos pessoais e até mesmo a mulher, a Rosane Collor. E aí entra o papel do Paulo César Faria, que ficou conhecido como PC Farias, que tinha sido tesoureiro da campanha e amigo do Collor, que ele foi acusado de tráfico de influência, lavagem e desvio de dinheiro. E aí, em entrevista à revista Veja, o Pedro Collor, que é irmão do presidente, ele deu uma entrevista revelando todos os esquemas que envolviam também o presidente. E aí essa notícia caiu como bomba numa situação que já estava economicamente arruinada. A população já insatisfeita por causa dessa crise econômica e social, revolta contra o governo. Quando essas crises de corrupção vêm à tona, então a população toda está revoltada contra o governo do Collor. E aí é instalada uma CPI. O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito, que é para investigar a participação do Collor no esquema chefiado pelo PC Farias. E aí, num ato desesperado para salvar seu mandato, Collor faz um discurso em rede nacional pedindo para que os brasileiros fossem às ruas, vestidos de verde e amarelo, em gesto de apoio. Então ele queria de alguma forma o apoio da população contra todas essas denúncias. Só que realmente o povo foi às ruas, mas vestido de preto e exigindo impeachment, ou seja, a saída do Collor da presidência. E aí no dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados se reúne para votar o impeachment do presidente, ou seja, tirar ele do cargo, destituição do cargo. 441 votos a favor do impeachment e somente 38 contra. Era o fim do caçador de Marajás. No lugar de Collor, assume o vice-presidente Itamar Franco. Então aqui, para a gente terminar a nossa videoaula, algumas imagens desse movimento, que ficou conhecido como os Caras Pintadas, que foi quando essa população jovem, principalmente, foi para a rua se rebelar contra o presidente e pedir o impeachment. Então aqui você tem várias imagens, fora Collor, pedido do impeachment. Então aqui você tem várias imagens mostrando como foi esse movimento dos Caras Pintadas que aconteceu no decorrer do ano de 1992. Vamos ficando por aqui. Tchau!